Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre a entrevista do empresário André Curi, que confirma conversas do Inter por reforço que está saindo do Atlético Mineiro. Nome que causa polêmica, né, entre a torcida colorada. Quero falar também, gente, sobre Gabriel Mercado e uma novidade importante sobre o zagueiro. E o rescaldo da final do Gauchão Feminino, que terminou com vitória do Grêmio. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Assuntos não faltam para a gente conversar sobre o nosso Colorado neste vídeo que tem o nome e o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Então você pode, resolver a sua situação financeira antes de acabar 2024. Pode colocar o dinheiro na conta ainda hoje, clicando no link que está na descrição aqui do vídeo ou chamando neste WhatsApp que está aqui na tela. Pega lá o seu fundo de garantia, até 10 saques você coloca na conta, sem burocracia nenhuma. E mais do que isso, quem antecipa o FGTS com a Mais Ágil vai estar concorrendo a uma camiseta oficial do Inter. Então é só chamar eles no link e saber mais, tá certo? Mais Ágil, meus parceiros aqui no canal. Turma, vamos começar falando sobre Eduardo Vargas. Afinal, o chileno de 34 anos está de saída do Atlético Mineiro. Ele não vai renovar o contrato que se encerra no final do ano, ou seja, ele passará a ser um jogador livre no mercado. É um jogador, que já rodou bastante, esse mundão afora. Jogou aqui no futebol brasileiro, passou pelo Grêmio em dado momento lá em 2013, jogou em times como Tigres do México, passou também na Laú, onde talvez tenha o seu melhor momento, se a gente for pegar a trajetória, do Eduardo Vargas. Teve momentos também importantes jogando no futebol do exterior, passou pelo Hoffenheim, passou pelo Valência, pelo Queen's Park Rangers, mas de fato, se a gente pegar os melhores momentos do Vargas são no Tigres, onde ficou de 2016 até 2020, e atualmente no Atlético Mineiro, onde está desde 2020, Teve temporadas que foram muito boas, caso de 2021, onde é campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, fazendo 13 gols. Também, teve uma boa temporada em 2022, onde jogou 39 jogos, foram 6 gols e 5 assistências. Neste momento é um jogador que oscila, entre titular e reserva, muito porque o time do Gabriel Milito vem jogando muitos jogos, O Atlético é o único time no Brasil que disputou todos os jogos possíveis no ano. Afinal, eles chegaram na final da Copa do Brasil, perderam para o Flamengo, estão na final da Libertadores, foram à final do Campeonato Estadual e jogam as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, eles têm o calendário completo. O Vargas, neste ano, jogou 33 jogos, pelo Atlético Mineiro. Foram 8 jogos como titular. 7 gols e 2 assistências. Um dos gols, inclusive, contra o Inter, na vitória colorada de 3-1 lá na Arena MRV. Ele fez um dos gols cobrando pênalti. Por que eu tô falando do Vargas, gente? Por quê? Porque eu já falei aqui em outro momento que o Inter tá buscando atacantes. Em especial atacantes que não são convocados para suas respectivas seleções. Por quê? Porque o Borré vai seguir sendo convocado, o Valência vai seguir sendo convocado. 2025, é um ano de muitas datas FIFA, então vai parar bastante o campeonato. E, bom, o Alário tem um futuro indefinido, a gente não sabe se ele vai ficar ou não. A tendência, inclusive, é de que ele saia na próxima temporada. E o Inter vai buscar um atacante com um custo-benefício um pouco melhor. O André Curi é o agente do Vargas, que está hoje no Atlético Mineiro e já sabe que não vai ficar. Ele deu uma entrevista ao portal No Ataque, lá de Minas Gerais. Abre aspas para o André Curi. Existe o interesse do Inter no Vargas, mas tudo está em fase de conversa ainda. O Inter está sondando alguns jogadores, entre eles o Eduardo Vargas. Obviamente, que esta informação repercutiu bastante, afinal, o Vargas é um jogador que já não cozinha mais na primeira fervura, são 34 anos de idade. Eu sempre gostei, do Vargas quando estava no Tigres, no próprio Atlético Mineiro, mas 34 anos, gente, dependendo desse contrato, a gente está falando de um jogador que não muda muito para o Alário. Claro, é outra característica, um jogador um pouquinho mais móvel, mas enfim, o Vargas sempre conviveu também com problemas extracampo. Não sei se é o que o Inter precisa. Claro, toda a contratação vai passar pelo crivo do Roger Machado e do D'Alessandro. O Inter recuperou o Wesley, por exemplo, do Cruzeiro, e hoje é um dos nossos principais jogadores. Mas será que vai acontecer sempre? Ou será que o Inter vai começar a cometer erros de contratar jogadores em baixa
né, que estão numa descendente e de fato, né, não vão dar certo aqui. Eu confesso que eu buscaria nomes um pouquinho melhores e mais apostas do que o Vargas, que tem lá 34 anos. Mas enfim, é um nome que a gente vai ficar monitorando, afinal, como disse o André Cury, as coisas ainda estão em fase inicial e o Inter está observando este jogador. Enquanto isso, gente, o Inter também avalia o seu elenco, né? As possibilidades de renovações, de saídas, de chegadas, os jogadores estão voltando de empréstimo. E um dos nomes que a gente quase parou de falar é de Gabriel Mercado. Afinal, ele já está em Porto Alegre, já está fazendo seu tratamento no departamento de fisiologia do clube. E a informação que se tem é de que o Inter dará mais um ano de contrato a Gabriel Mercado. Ele vai renovar o contrato que termina no final dessa temporada até o final de 25. E a projeção que se tem nos bastidores do Inter é de que o mercado vai precisar aí dos seus meses de recuperação e a projeção para estar em campo é no segundo semestre do ano que vem. Um lado positivo, né? Com o Super Mundial de Clubes e a pausa no Campeonato Brasileiro, entre junho e julho, o mercado vai ganhar teoricamente um mês de recuperação, onde não estará jogando, que é justamente na reta final da recuperação dele no Internacional. E o mercado, né, tá fazendo todo o esforço para voltar em alto nível e ter a condição, né, de voltar a ser uma peça importante. Quem sabe, né, no momento de decisão da Libertadores, nas oitavas de final, se o Inter lá estiver, no momento, né, de decisões na Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro, né, o fato é que ele vai perder de fato somente o Campeonato Gaúcho, né? Esse de fato ele não joga, afinal, né, a fase está prevista para terminar a fase final, né, no dia 28 de março. E o mercado deve voltar só lá em junho e julho. Então, muita força ao Gabriel Mercado, que deve ficar aqui mais um ano, jogador liderança, um jogador que está fazendo todo o esforço e que estava jogando muita bola, um jogador que ainda tem lenha para queimar, mas tomara que volte em alto nível, né? Afinal, a gente sabe que não é uma lesão simples, é uma lesão séria aí no joelho e que ele vai ter que se superar aí para conseguir atuar em alto nível aqui no futebol brasileiro. Para fechar o nosso vídeo, quero falar sobre futebol feminino. Afinal, as gurias coloradas perderam o jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho dentro do Beira-Rio por 2-0 para o Grêmio, né? Não jogamos absolutamente nada, né? Fomos amassados aí pelo Grêmio, apesar de um prejuízo, né? A arbitragem não deu um pênalti claro na Belém Aquino, né? Um negócio impressionante. Mas, enfim, né, de qualquer forma, né, o Inter acabou perdendo, né, graças ao prejuízo aí da senhora Andressa Hartmann, né, árbitra do jogo, que foi assistida por Maíra Mastella Moreira e Thaís Regina Hoover, além da Bruna de Miranda Martins. Né, vou falar de novo, Andressa Hartmann, o nome da árbitra que causou um prejuízo, né, para o Internacional, um pênalti que não foi marcado na Belém Aquino. Os gols, né, do Grêmio marcado por Dayana Rodrigues aos 47 do primeiro tempo e por Xaxá aos 16 do segundo. Tá? O jogo de volta é sábado na Arena. O Inter tem que vencer por 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. Lá na KTO.com, gente, né, nesta terça-feira é dia de eliminatórias, inclusive com colorados em campo. Tem Colômbia e Equador, ou seja, Borré contra a Valência, e tem Brasil e Uruguai, ou seja, Rocher contra o Brasil. Né, geralmente dá Rocher, né? O Rocher foi bem aí no jogo da Copa América, inclusive defendendo o pênalti do Éder Militão. Então, tá confiante? Passa lá em KTO.com, onde a diversão acontece. O cupom é Colar para você garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!